Oi, eu sou João Bastos, esse é o canal Jap Bastos e a gente fala aqui um pouco sobre TI e sobre minhas experiências na área e tudo mais. No último vídeo a gente falou um pouco sobre IA e hoje eu queria falar um pouco sobre como a gente forma opinião. Então eu pensei um pouco sobre isso e queria falar um pouco sobre o meu processo aqui de, de desenvolvimento, criação de conteúdo e a forma como eu penso um pouco, certo? Então, vamos. Ai, cara, eu já comecei a gravar esse vídeo algumas vezes, certo? E eu não sei o que é, mas hoje está mais difícil. Então, desculpe essa parte aqui. Eu vou tentar simplificar um pouco. Vou falar um pouco sobre as minhas referências na área, principalmente em canais do YouTube, né? E enfim, talvez esse vídeo não fique muito bom, mas a gente está começando ainda. Esse ainda é o terceiro vídeo, certo? E agora eu vou fazer uma brincadeira. Me disseram que fica interessante você dar um nome ao seu público, porque isso facilita você conversar. E hoje eu estou sentindo muita dificuldade em conversar só com a câmera. Então hoje eu vou estar falando com você, Juninho. Então o nome do meu público vai ser o Juninho, certo? Então eu vou estar conversando hoje com o Juninho. Então é o seguinte, Juninho. Eu comecei minha eu fiz uma faculdade de engenharia da computação, já tinha feito matemática antes, e eu sempre gostei muito de hardware. Então, os primeiros canais que eu comecei a seguir e tal, eram voltados nessa área. Eram canais de hardware, de eletrônica, certo? E de UI, que seria do it yourself, né? Então, eram coisas que eu gostava de assistir muito no começo ali. Também tinham canais voltados para hardware mesmo, assim, tipo assim, montagem de setup, de computador, processador e tudo mais, que eu sigo até hoje, assisto ainda. E então eu comecei mais focado nisso. Eu sempre gostei muito do YouTube, gostei muito de vídeo, gostei muito de assistir vídeo e tal. Então no começo eu assistia mais vídeos assim. E eu quero até trazer algumas coisas disso para cá, né? Com o tempo. Mas enfim, quando eu me formei, depois que eu me formei, principalmente eu acho, eu comecei a ver mais conteúdos voltados para a área dev, né? A gente sabe, e aí Juninho, eu falo com você porque eu passei por isso, certo? O que acontece? A gente, assim que sai da faculdade, você não tem muita prática, certo? Você aprendeu as coisas ali na faculdade, muitas vezes foi para desenvolver projetos em disciplinas e tudo mais. E e a gente, querendo ou não, a gente acaba. A gente não tem muito uma visão, pelo menos antigamente não tinha muito, né? Hoje em dia está mais fácil de ter, a gente não tinha muito visão de mercado. Então quando eu saí, eu comecei a assistir muito vídeo relacionado à área de dev mesmo, né? Então eu comecei a seguir alguns canais ali, comecei a assistir algumas coisas e isso me ajudou bastante no começo, né? Então, primeira recomendação que eu dou, recomendo, que até se você quiser fazer o curso e tal, é a Rocket City. Mas no caso, quando a gente fala da Rocket City, eu não quero falar dos conteúdos pagos ainda nem nada. Eu quero falar do conteúdo gratuito. Você imagina que você está começando e você precisa ter alguma noção de alguma coisa. Na Rocket City tem muito conteúdo gratuito, conteúdo que vai te ajudar a entender um pouco sobre a área, certo? E eu acho que o principal conteúdo gratuito que eles fazem são as semanas NLW, né? Quando eu comecei era Semana Ministec. Hoje mudou o nome que é NLW, é Next Level Week. E o que é que a NLW faz, basicamente? Você vai pegar um projetinho para fazer ali durante uma semana, que é a semana que eles estão fazendo meio que um intensivo ali, né, digamos assim. E você vai ver como é que vai fazer ser feita uma aplicação. Você vai ver que vai ter muita coisa mastigada, é bom para quem está iniciando. Eu ainda faço, vez ou outra, quando eu tenho alguma oportunidade, eu faço. Mas para ver coisa que eu não estou vendo e tal, quando você trabalha, você começa a perceber também que você acaba focando em muitas coisas relacionadas ao trabalho e deixa de ver outras coisas que estão rolando no mercado. Então, sempre que dá, eu tenho um tempinho ali, eu gosto de fazer. Gosto de indicar, recomendo a Rocket City e os conteúdos do Diego me ajudaram muito, né?
Inclusive é até interessante falar sobre isso. Uma coisa que eu acho interessante no material da Rocket é justamente essa parte de clean code, né? Hoje em dia o pessoal, principalmente com a IA, a galera tá largando mão disso, mas eles são muito voltados em fazer conteúdo que utiliza, e eu acho que mais até do que o livro eu acabei pegando muito disso da prática com eles, né? Então é interessante falar sobre isso, né? Recomendo inclusive. Então, um dos locais assim que eu comecei a assistir bastante conteúdo de desenvolvimento mesmo, voltado na área de JS, Node, React, React Native, foi lá na Rocket City. Outro canal que eu recomendo, que eu também assisti ali no comecinho, então, Juninho, para você, faz total sentido, é o curso em vídeo do Gonabara, né, Gustavo Gonabara. Cara, muita coisa, né? Aprendi muita coisa, HTML, CSS, WordPress ali, algumas coisinhas de Python, de PHP. É um canal excelente. Também tem a parte paga lá e tal, que você vai pagar para ter o certificado e tudo mais, mas tem a parte gratuita que você consegue ver no YouTube. E tipo assim, é uma didática excelente a do Guanabara. E além disso, você vai ter. Para você que está começando, cara, o ideal, é o lugar ideal para você aprender o básico ali, né? Quando você está engatinhando mesmo, né? Então, no meu começo ali, quando eu comecei a seguir canais, dev e tudo mais, eu pegava muita referência deles. Eu pegava alguma coisa da gringa também, menos inclusive, né? Tem alguns outros canais que eu sigo também, que futuramente eu posso até falar, né? Que eu já vi conteúdo e tal, mas são canais que hoje não estão tão ativos. Na minha época, que eu era mais novo, eram mais ativos, aprendi muita coisa, né? E aí, para o cara que está começando, cara, esses dois canais ajudam bastante, certo? Tem alguns outros que futuramente eu posso até falar, mas esses ajudam demais, demais, demais. Depois a gente pega já uma parte que eu comecei a ver já depois que eu já estava trabalhando, já depois que eu já estava desenvolvendo e tal. E aí uns conteúdos que eu acredito que são um pouco mais avançados, inclusive, do que esses que eu falei inicialmente. Mas é mais para você mudar a sua visão de como é que você vê as coisas, de como é que você pensa de software, de como é que você pensa arquitetura de software, inclusive, né? E eu vou dar uma indicação aqui de alguns canais que eu sigo, que eu assisto. E você vai ver que eles são totalmente diferentes um do outro, mas que é bom você também, e é o que faz você formar opiniões de forma diferente, é você ler de fontes diferentes, né, de perspectivas diferentes e entender um pouco diferente. Então a gente tem o Rodrigo Branas, cara, incrível, certo? Incrível o conteúdo do Rodrigo. O Eric Wendel, principalmente na área do Node, certo? Também é espetacular. A gente tem um canal que é mais recente, mas que é um canal, cara, assim, vou falar para vocês, em termos de produção do conteúdo, storytelling e entrega, assim, é incrível, Renato Augusto, certo? E tem um canal que ele é mais pé no chão, assim, mas que, cara, com as sacadas incríveis, que é o Victor Osório, certo? Então você vai ter esses canais aí, são canais que vão lhe levar a pensar mais. E aí, tem mais gente, certo? Tem mais gente que eu sigo, tem mais gente que eu assisto. E esses caras que eu falei, cada um tem sua forma de falar as coisas e de ver as coisas. Só cada um num contexto diferente, uma visão diferente, mas que assim ajuda muito a agregar a sua visão em si, certo? E aqui eu quero fazer até um ponto, né? Um ponto que além disso, sempre que rola alguma coisa, sempre que rola alguma novidade, ou que rola alguma polêmica e tudo mais, além disso tem os colegas que a gente fez na faculdade, os amigos que cada um trabalha numa área diferente e tudo mais, mas que trazem, no caso a gente tem um grupo de amigos da época da faculdade, a gente conversa bastante, tudo, né? Mas vez ou outra a gente conversa um pouco também sobre a área. É bom você ter opiniões de outras pessoas, principalmente pessoas que vivem em realidades diferentes da sua.
E aí eu digo que é bom você se engajar com comunidades, você conhecer pessoas da área, você trocar experiências, trocar ideias, né? Faz total sentido. E para mim, quando eu assisto esses caras, é meio que isso, eles não recebem um pouco da minha experiência ali, mas eu tento adquirir um pouco da experiência deles, né? Trazendo coisas que eles falam para o meu dia a dia, ou para coisas que eu estou vivenciando ali no momento, estou estudando, estou trabalhando, estou desenvolvendo, eu gosto de fazer um paralelo, né? Gosto de entender um pouco. E aí vem também os canais que a gente tem que ver a questão das atualidades, o que é que está acontecendo no mercado, o que é que está acontecendo nos hypes, os anti-hypes, as IAs, as polêmicas, os layoffs, né? Para esse tipo de conteúdo eu gosto de ver os canais, primeiro da Tequita Dev, né? É massa a forma como ela se comunica e é massa o canal dela, a estrutura e como ela fala, como ela vê as coisas, como ela fala. Tem o Lucas Montano também, né? O Lucas Montano tem uma forma também diferente dele ver, é um cara que está lá fora, que tem uma visão diferente, é, que está por dentro do que rola também lá fora, né? E traz um pouco pra gente. E tem a resenha também do Mano Deivinho, que eu gosto da resenha, gosto de ver, então eu gosto de ver, apesar de sempre ter muita brincadeira ali, vez ou outra o Mano Deivinho faz um vídeo um pouco mais pra mandar a real, né? Mandar a truque, ele fala pra galera. Eu acho que é importante também você ter um pouco de visão, você vai ver que esses caras que eu indiquei, se você olhar, cada um também tem um formato de conteúdo diferente. Isso faz com que você expanda um pouco mais e escute opiniões diferentes, né? Você vai ver que algumas delas vão convergir, outras não, mas é importante isso porque faz você pensar um pouco, refletir um pouco. Cara, fulano falou isso, interessante, mas o ciclano falou aquilo, que é um pouco diferente. Não sei se eu concordo mais com ele ou com ele. Ou eu ainda acho diferente deles dois. Eu acho que pode ser uma terceira via aí que tá mais voltado para aquele outro cara tá falando, certo? Então isso vai formando a forma como a gente pensa, como a gente analisa, como a gente constrói o conhecimento dentro da gente. Então não é só consumir, né? Apesar de eu gostar muito de consumir o YouTube, você tem que ter um discernimento do que você está vendo ali. E, e além disso, cara, quando você junta tudo isso, é importante você ter a sua visão pessoal. Então você ter a forma que você enxerga as coisas, né? Então a gente não tem uma opinião que vai sair do nada, que brotou 100% da gente. A gente sempre vai ter fontes. Todo mundo tem fontes, todo mundo vai ter fontes diferentes, todo mundo vai ter visões diferentes. E a ideia é você formar suas próprias opiniões baseado no que você consome. Então, tipo assim, um pouco das minhas referências são esses caras, tem muito mais. Tem referências que, sei lá, eu vi uma vez, mas que, poxa, mudou a forma de eu ver alguma coisa, né? Hoje mesmo eu vou falar uma referência de criador de conteúdo aqui pra mim, por incrível que pareça, que é o Dev Eric. Eu assisti um vídeo dele hoje, ele falando sobre que ele tinha pedido vontade de gravar e tal, que ele tinha mudado a forma que ele ia fazer. E quando eu comecei a assistir o Dev Eric, eu acho que já foi a reação dos outros canais, do David e tal, falando sobre ele. E eu acompanhei muito a trajetória dele aqui no YouTube, porque eu achava interessante. Se você pensar, era mais uma forma de documentar a transição de carreira dele. Então é um cara que saiu ali, ele trabalhava no McDonald's, né? E ele conseguiu pivotar, ou seja, fazer a transição de carreira para TI, para desenvolvedor. Continua trabalhando até hoje, né? E ele documentou isso no canal dele. Eu digo até, se você tem interesse, se você está começando e quer fazer isso, assista o canal dele. E por incrível que pareça, eu já queria fazer vídeo há algum tempo. Justamente porque eu tenho um pouco de bagagem, né? Tem alguns anos que eu programo, tem alguns anos que eu tô na área. Quando eu comecei
a estudar programação foi um pouco antes de eu entrar na faculdade. Eu entrei na faculdade em 2009, mas o primeiro curso técnico que eu fiz foi o primeiro contato que eu tive com programação mesmo, que foi em 2008. Então, 2008, já estamos em 2026, né? E nessa época eu já era professor de matemática e foi quando eu também mudei, eu resolvi investir na área de TI, eu gostava, era uma coisa que eu gostava. Sempre quis fazer engenharia, também era um sonho e acabei fazendo engenharia da computação, né? E beleza, para fazer canal, para gravar vídeo, você pode gravar vídeo de qualquer coisa. Mas eu queria criar um canal voltado para a área, não necessariamente tutoriais, que eu já falei anteriormente em alguns outros vídeos, mas eu queria criar um canal que ajudasse as pessoas que estão começando, como é, por exemplo, é o caso do Dev Eric, certo? Cara, muito bom, se vocês quiserem assistir, vocês assistem, mas eu peguei esse gancho que eu falei da história dele para falar um pouco, tipo assim, eu já vi vários canais de pessoas que, futuro dev não sei quem, ou então, não sei quem deve, que é uma galera que também está querendo começar e tal, e a galera começou primeiro a gravar vídeo antes mesmo de virar dev. E aí eu vi alguns vídeos, cara, eu nem ia falar isso aqui, mas eu vi alguns vídeos de tipo assim, cara que começou um canal falando que ia ser dev, que e tal, teve a dificuldade de entrar na área e antes mesmo de virar dev já desistiu e ia ficar como hobbyista, né, dev. Não é um problema, eu não acho que é um problema, eu não acho que seja um problema, mas tipo assim, muitas vezes o cara que vira referência para quem está querendo entrar na área é um cara que nunca nem entrou na área, certo? E não viveu na pele a dificuldade que é e as coisas boas e ruins e a forma como se vê as coisas. E eu queria falar um pouco para quem está entrando, uma forma de eu expressar um pouco minhas opiniões também, porque principalmente quando você vai entrar, você vai ver que vai ter devs de todas as formas, certo? A verdade é essa. Você vai ter devs que têm muito sucesso, devs que estão pelejando para conseguir um emprego, devs que estão pelejando para mudar de emprego, devs que estão almejando alguma posição, ou então tem essa questão também da transição de carreira, tem a questão de quem já está na área que está querendo progredir, então o cara que é júnior quer virar pleno, é um cara que é pleno quer virar sênior, é um cara que é sênior quer virar um tech lead, um staff, enfim. E muitas vezes tem um pessoal que vai ouvir pessoas que não viveram isso. E eu queria passar um pouco do que eu vivi. Então, aqui são minhas opiniões, né? Não é opinião de ninguém, é uma opinião minha, do que eu vivi, do que eu aprendi durante esses anos que eu estudo e que eu trabalho na área. E uma forma de ajudar quem está começando. Então, eu botei esse apelido carinhoso, eu não sei se vai pegar, eu não sei se eu vou começar a me soltar mais quando eu falar. Então, Juninho, presta atenção. Presta atenção nisso aqui. Eu gosto de orientar, afinal eu fui professor. E minha ideia aqui é só ajudar, certo? Esse vídeo, como eu falei, é um vídeo meio desastroso, mas eu gravei. Esse vídeo eu também não vou editar, né? Eu estou começando a aprender como é que edita e tal, mas esse vídeo eu quero postar na íntegra. Então, cara, se você ouviu isso aqui, se você pegou alguma referência ou se você achou interessante, curte, comenta alguma coisa se for o caso, compartilhe o vídeo com alguém que você acha que precisa assistir. E valeu! Nos vemos no próximo vídeo.